Olá pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do Pod Schwab Vem Transformar. Hoje eu tenho uma história inspiradora para compartilhar com vocês. A nossa convidada é Stephanie Neves, ex-bailarina do Ring Ring Bros. Há cerca de 10 anos, um acidente dramático interrompeu sua carreira e sua história repercutiu nos jornais do mundo todo. Ela passou por uma jornada de superação e fé que tocou milhares de vidas. Ela enfrentou desafios, mas encontrou forças para recomeçar e transformar sua dor em esperanças. Vamos conhecer de perto essa trajetória de resiliência, descobrindo como a fé foi essencial para a sua recuperação. Prepare-se para uma conversa emocionante que promete inspirar a todos. Fique conosco. Stephanie, amada, sua linda, muito obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui compartilhando a sua trajetória de luta, de resiliência e, acima de tudo, de fé. Isso mesmo. Muito bem-vinda. Obrigada, Nádia, pelo convite. Eu me sinto honrada de estar fazendo parte, de ter esse bate-papo contigo e de compartilhar essa história. Ah, que lindo. Stephanie, conta pra gente como foi esse sonho de ser bailarina, como também foi chegar nesse grande circo americano, que eu sei que é sonho de muitas bailarinas ao mundo todo, né? Então, conta pra gente aí. Com certeza. Bom, eu vou contar um pouco da minha caminhada antes de chegar no Ringling Bros. Ringling Bros. Isso! Agora. Ele é o maior circo da América do Norte, sim, né? Bom, eu sou a filha... meus pais têm 3 filhos, né? Eu sou a temporã, a raspa do tacho, a surpresa, né? Então, sempre fui muito diferente desde pequena, sempre gostei da arte, de dançar, me soltava muito. Você já tem né? Jeito de bailarina. Ai, que bom. E aí, quando foi com 5 anos, o que antes era algo assim, mais um hobby, né? O meu irmão passou por um momento difícil, ele teve um sequestro, né, no Rio de Janeiro. Levou um tiro e mesmo sem que me explicasse o que aconteceu, uma conexão de irmã, né? Eu senti e entendi tudo aquilo, né? Então, eu tive uma mudança de comportamentos depois disso. Precisei passar por tratamento com médico, terapia, como se eu tivesse um pânico, muito medo. E nesse tratamento, cheguei a tomar remédio, né? E aí o médico conversou com a minha mãe, olha, acho que ela precisa de um esporte, de uma atividade que ela vai colocar ali bastante esforço, que vai auxiliar. E aí, não tinha nem dúvida, né? Vai ser a dança, né? Aí, comecei a fazer umas aulas de cada modalidade para ver o que eu gostava. Me encontrei no balé clássico, né? E ali foi, assim, um encontro de almas. Sim. Já comecei a sonhar com a minha vida sendo bailarina. Então, assim, desde pequena, aquilo virou um grande sonho, né? Tanto que eu não conseguia nem imaginar se eu não fosse bailarina, o que eu iria ser. Sim. Então, eu digo que o final da minha infância e a minha adolescência, elas foram um pouco diferentes do que a maioria dos jovens hoje, porque eu saía da escola e logo depois eu estava em sala de aula, ensaiando, fazendo aula, fim de semana a gente estava viajando, competindo, muito ensaio, a vida de bailarina, minha mãe sempre muito sonhava junto comigo, né? E aí, como todos os jovens, né, quando vão fazer sua faculdade para encontrar o seu trabalho, o meu era encontrar uma companhia, né? Sim. No Brasil, infelizmente, a gente não tem uma grande valorização, então eu sabia que eu precisava lutar para ir para fora, né? E aí, foi com 17 anos, naquele ponto ali, pouco antes de terminar a escola, eu, de uma forma bem, assim... tranquilo, falei, não, deixa eu fazer uma audição de teste, né? Eu falei, não, só porque ano que vem eu vou estar com 18, eu vou ter que estar procurando aí uma vaga, vamos dizer, de emprego, né? Então, vou fazer, não posso passar, a audição é a partir de 18 anos, não tem como. Sim. Aí eu fui, era uma audição de 3 dias, né? Foram mais ou menos 200 meninas e eram para 10 vagas. Concorrência mesmo. Concorrência. Era, na época, um coreógrafo, assim, de grandes cantores aqui dos Estados Unidos, né? Jennifer Lopez, né? E por aí, então era muito concorrido. E eu acho que como eu entrei lá, né? Muito tranquila, achando que eu não poderia passar, eu fui eu mesma, né? Eu me diverti, eu dancei. E fui passando as fases. Vou fazer o que eu amo, então, vou fazer o que eu amo. Se der. Sem estar nervosa, né?
E aí, pra surpresa minha, de todo mundo, a minha mãe disse que não foi surpresa dela, apesar de ter deixado em choque, porque ela falou que sabia que eu ia conseguir, né? Coisa de mãe. E aí eu passo e eu falo assim, meu Deus, eu tenho 17. Menti ali na idade. O que eu faço? Foi mais ou menos agosto, né? Eu ia terminar a escola em dezembro, então assim, ainda tinha um percurso. Meus pais vão me matar, como a gente vai fazer? Enfim, voltei pra casa tarde da noite, né? No dia seguinte ia ser já assinatura de contrato, porque quem fazia essa audição já sabia que queria passar, né? Já não tinha o que pensar, eu que não imaginava. Então voltei, conversei. E aí minha mãe teve, né, esse momento muito difícil, né? De pensar assim, poxa, minha filha já vai, né? Com 17. Ela falava que confiava muito em mim, mas não no mundo, né? Imagina, deixar a única filha mulher sair do país e Na verdade, outro, eu tenho a né? minha irmã, né? Você tem Mas eu era a pequenininha, né? A igual a mim, caçulinha. também sou a caçula, Então a tá gente, de 11. você sabe como é o cuidado com a gente, exato. Sim. E aí, mas ela sabia que se ela me dissesse não, provavelmente, assim, ela falou que eu não iria perdoar. E que não teria aquilo de falar, ano que vem você tenta. Mas ano que vem tudo muda, né? Sim. Então, assim, poderiam ter outros meninos muito melhores, eu poderia não estar tão boa, enfim, é a vida. Então, ela sabia que ela tinha que deixar, e ela também tinha lutado para isso, porque minha mãe, né, me auxiliou muito, né, nisso, me impulsionou. E aí foi assim, fui assinar o contrato, teve aquela emoção na assinatura de contrato, Imagina. Porque era a partir de 18, Sim. eu falo assim, olha, eu tenho 17 anos, mas eu vou fazer 18, né? Claro, né? Todo mundo tem 17 vai fazer 18 um dia. E aí a pessoa que cuidava da parte no Brasil falou, não, você não vai poder ir, então a gente vai ter que chamar a próxima da lista, isso na assinatura do contrato. E eu, ai meu Deus. E aí a pessoa encarregada ali do circo, que fazia toda essa assinatura, né? Ele perguntou em inglês, mas o que está acontecendo? Ela explicou, ele falou, não, eu quero ela. Ela vai. Quando tem que ser, Tem né? que ser. E aí ela falou assim, a gente vai colocar uma guardiã no tempo que ela ainda tiver, né, 17, mas ela vai. E aí assim fui, com 17 anos, literalmente em janeiro de 2013. Eu saio do Brasil com uma mala, muitos sonhos, né? Venho pra cá, chego aqui e aí encontro esse mundo completamente. Que lugar você saiu do Brasil? Você veio direto pra... Foi pra Miami. O circo tava em Miami. Lá eu fui, comecei a ensaiar, né? Pra poder aprender o show. Assim, vale assim, contar que a gente morava num trem. Bem coisa de filme. Quando você chegou aqui, antes do acidente, que nós vamos estar falando sobre o acidente, quanto tempo você ficou no circo antes do acidente? O meu tempo no circo, ele foi curto. Foi 1 ano e meio, né? Mas foi muito, assim, intenso. Né? O que parece que foi muito mais. Então, eu ainda sou muito grata, sabe? Stephanie, quando o acidente aconteceu, repercutiu o mundo todo, não foi isso? Foi. E como foi para você, na verdade, para sua família, para sua mãe, sua mãe abrir todos os jornais, o mundo todo falando sobre esse acidente? Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho disso, como foi essa repercussão, e depois você conta pra gente um pouco desse acidente, como é que foi. Que, inclusive, recentemente eu vi uma reportagem no Fantástico, que depois de 10 anos atrás, e você veio dar as caras agora, Exatamente. né? Agora que você realmente está contando a sua história, compartilhando o seu testemunho, né? Exatamente. Bom, eu cheguei no circo como bailarina, né? Como eu falei, mas os planos mudam, né? E lá eu recebi uma proposta, né? Para virar acrobata, né? Até então eu não era, né? Mas eu sou daquele time que eu gostaria de agarrar cada oportunidade que a vida me desse, né? Então, eu já estava ali dentro, já tinha conhecido o que hoje é meu marido, né? Namorado, que ele era acróbata, né? E eu falei, por que não, né? Era para melhores condições e eu aceitei. Então, assim, eu virei artista de circo, né? Comecei a treinar e fazer parte da força capilar, né? Desse ato. Para minha mãe foi um choque, né? Poxa, minha filha é bailarina, ela... sai do Brasil, contrato de 1 ano, aí depois eu assino outro de mais 2 anos, fazendo coisas no ar, né? O coração de mãe ficou bem apertado. Inclusive, ela foi, me visitou para ver como eu tava. Que eu não deixaria. Pois é. Aí meus pais vieram, né? Eles ficaram até um tempo, 1 mês comigo no trem, para eles verem a vida, entender, saber como estava a filha, se estava bem, né? Com quem trabalhava, tudo isso. E aí, minha mãe, assim, ficava encantada, né, de ver, nossa, que lindo, mas ao mesmo tempo muito preocupada, né?
E aí, depois de mais ou menos 5 meses de estar, de fato, fazendo esse ato, né, que era com mais 7 meninas, infelizmente, num domingo, né, dia 5 de maio de 2014, essa estrutura cai, né, e ali começa uma outra luta, né, na minha vida, quer dizer, Eu vi um vídeo então... só, desculpa, Stephanie, eu vi um Claro. vídeo no Fantástico, na hora da Uhum. queda, e vi que você era do Do meio, né? Nós meio. vamos estar passando o vídeo aqui também para Sim. o pessoal tá vendo, e eu vi que você era do meio. Olhando para você, uma menina Aham. pequena, igual a mim Exato. também, né? Magrinha, suportar ali todos caíram em cima de você, não foi, Pois é, Stephanie? foi. Como por exatamente ser a pequenininha, a mais magrinha, era, assim, na física ali do ato, era melhor eu ficar ali no meio. Sim. Então, no acidente, né, nesse ponto, aquela estrutura cai, né? Mas, assim, o que a gente não conta é que tava ali Deus abençoando e segurando. Sim. Porque, Cuidado de Deus, né? né? Então, Era assim, para você estar aqui hoje contando essa exato, história, né? exatamente. Então, nesse domingo, essa estrutura cai, eu sou ali do meio, né? A gente tá num tempo que é vídeo, é rede social, né? Então, tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas assistindo, muitas crianças, infelizmente, né? E que até depois eu tive contato, muitas mandavam cartinha. Então, assim, pra você ver, né? Como esse carinho auxilia. Sim. E aí, nesse domingo, então, assim, o vídeo estava na internet antes mesmo dos familiares ficarem sabendo. Quando foi dada a notícia para minha família, meu pai já ficou muito preocupado porque a minha mãe tem epilepsia, tem alguns problemas de saúde que a fazem, assim, receber uma notícia dessa... cair, né? E aí tiveram que entender o que aconteceu, mas que acidente, né? O que aconteceu, como, e foram atrás, e tenta ligar, entre a vida e entre a morte, literalmente, né? Aí minha mãe, nesse meio de querer esperar a notícia, tipo, você vai ter que ir pra cuidar da sua filha, vambora. Aí vem a parte que, assim, minha mãe fala, tá, deixa eu ligar a televisão pra distrair, porque ela tava preocupada, queria saber de mim, e aí meu pai, minha mãe, todo mundo tira, meu pai, ó, meus irmãos tiram o controle da mão dela, não, ou TV não. Meu Deus. Minha mãe assim, não, mas pra TV não, porque assim, na televisão já tava passando, Meu né? Deus. No domingo, de noite, já no Fantástico, E ela ficar sabendo já dessa tava. notícia... O telefone não parava, porque aí todo mundo que via né, na internet ligava. E a minha irmã até fez um pedido assim, olha, evitem ligar, mandem mensagem, porque a gente está esperando ligações, né, do pessoal lá do circo, para saber se ela tá bem, como que tá, o que tem que fazer. Então foi assim, bem complexo. E no dia seguinte do meu acidente, né, eu falo que a vida foi exposta de uma maneira assim, muito terrível, né. Já tinha vários carros, Globo, Record, Band, SBT, na porta da minha casa. Meu Deus. E a minha mãe, ela estava dopada, porque era a única forma dela poder reagir e eles conseguirem com que ela viesse, né? E aí ela deixou eles entrarem, porque ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Não, mas ela tá viva, ela tá no hospital, a gente tá indo. Comprou passagem na segunda noite, né? E meu irmão largou também a vida dele toda para ir, né? Porque ele falava inglês e poderia ser mais ajudar, né? Útil. Então o pessoal entra, filma meu quarto, tira foto das coisas do balé, vão na academia que eu fazia dança, foi uma loucura. Imagina. E aí minha mãe entra no avião, que foi horas assim, sem notícias, né? Não tinha internet naquele tempo dentro do avião. Chega. E aí, quando ela chega no hospital, ela tem, assim, uma situação muito difícil, né? Que foi... Chegou ela, meu irmão, do hospital direto, no táxi, e ela pergunta pra enfermeira, qual é o quarto, onde tá minha filha? E eu tava na UTI, num leito tal. E a enfermeira fala, minha mãe passa com meu irmão, ela não me vê. E a minha mãe se desespera, porque minha filha não tá aqui. Então, pra onde ela tá? Se ela tava no UTI. E ela falou que tava aqui, não tá mais. Ela já pensou em algo. Volta e fala, não, ela tá aqui. Quando ela me vê, ela não me reconhece. Ela tava irreconhecível. Mas no momento da queda, Stephanie, você estava consciente? Qual foi a sua reação? E ali seu momento ali de conexão com Deus, a sua fé ali, te ajudou naquele momento? Como é que era a sua conexão com Deus ali? Porque quando a gente tá ali, não sei se você estava consciente também. Conta pra gente como é que foi no momento da queda. Eu tava meio consciente, meio inconsciente, né? É confuso, né? Eu cresci em lar cristão, né?
A fé fazia parte da minha vida, apesar de que como jovem, né, não era aquela fé, né, era se descobrindo, né, e talvez não tão quanto é hoje, né. Naquele momento, eu só lembro de um flash, né, que eu tô ali, começando o ato e tudo cai e acordo no chão. Quando eu acordo no chão, eu tenho muita dificuldade de respirar, então isso me faz ir e voltar, né, eu ficava consciente e inconsciente. Eu escutava muitos gritos das meninas que estavam ali no chão, eu não conseguia gritar, porque eu não tinha ar, do público, né? E passava, assim, as coisas na minha cabeça, eu não entendia o que estava acontecendo. É uma queda, mas assim, queda da onde? Porque aquele flash não estava conseguindo entender, você fica perdido. E aí eu tento levantar, não consigo, o meu corpo não obedece. Aí eu penso, acho que foi bem sério. De primeira, né, acho que foi uma coisa assim, a minha mãe vai me matar. Foi a primeira coisa que eu pensei, sabe? Porque eu já pensei que minha mãe ia receber uma notícia difícil e eu nem sabia o que estava acontecendo comigo. Quando eles me tiram do chão e aí me colocam na ambulância, aí eu falei, meu Deus, me ajuda. Mas assim, eu ainda não tinha a noção do que realmente estava acontecendo. E era cada, assim, milésimo de segundo, a cabeça tentando entender, respirar. E uma vontade de dormir, né? Enfim. E você, na verdade, passou pelo Vale da Sombra da Morte, né? E pelo que eu li, eu assisti também, eu vi que você teve várias fraturas. Você teve 2 paradas cardíacas. Conta pra gente aí o conto. Por favor. Nessa queda, né? Eu tive diversas fraturas, então eu quebrei a coluna, né? Tive uma compressão na coluna, quebrei ali o sacro. Eu quebrei o fêmur direito, precisei colocar placa, quebrei a tíbia, quebrei os 2 pés. Só que um deles, o esquerdo, eu quebrei bem feio. Então, assim, eu tava fazendo o famoso pé de bailarina, né? E aí, na queda, eu massacrei ele. Então, assim, os ossos viraram pó, né? Tive uma perda óssea. Aí, os médicos fizeram cirurgia para salvar o pé, né? E eu continuei fazendo cirurgias reconstrutivas no passar dos anos, para ele estar bem. Eu não tenho, né, por exemplo, hoje o movimento, né? E aí, fora das fraturas, né, que são ossos, eu tive algo interno que é muito sério. Então, eu quebrei costela que perfurou o fígado. Meu Deus. Quando a gente perfura um órgão interno, é uma hemorragia e aquilo é letal, né? A gente até, assim, tem muitos casos, até mesmo de pessoas famosas, cantores que já partiram por causa de lesões internas exatamente no fígado, né? Porque é necessário intervenção rapidamente, né? Então, eu dilacerei o fígado, tive uma hemorragia interna. Quando eu chego no hospital, os médicos, de alguma forma, né, obviamente, percebem e já me levam para a sala de cirurgia. Assim, não faço exame, não tem aquela triagem, né, que na maioria dos casos, porque eu já estava inconsciente. E aí, nessa cirurgia, eles me abrem, né, a minha barriga tem uma cicatriz grande, né, de cima a baixo. E eu tenho a minha primeira parada cardíaca ali, aberta. Então, eu fui ressuscitada diretamente do coração pelas mãos dos médicos, né? Então, ali foi a primeira, depois ali eu tive outra e tô aqui, sobrevivi, né? Depois eu sou levada pro quarto, eles não me costuram de volta, né? Eu ainda fiquei 2 dias por aí de barriga aberta. Meu Deus. Porque eles precisavam ter certeza que tinham estancado esse sangue. Então, nisso a minha família tá chegando, né? Quem tava comigo era o meu marido. Ali, rezando, ele até infelizmente ele chegou a ver minha barriga aberta, porque numa dessa troca de curativo, ele tinha que sair do leito para os médicos entrarem e ver. Só que ele tinha esquecido da carteira. E na cabeça dele ele nem se tocou. Ele entrou no quarto e ele falou que ele viu, né? Então ele falou assim, Stephanie, isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Então ele viu a cena, né, ali, mas dali começou uma nova vida, uma nova luta, uma nova Stephanie, né? E o que os médicos falavam assim, qual seria assim, a chance de sobreviver? Qual foi realmente o diagnóstico assim do médico, né? Porque o diagnóstico, quem dá o diagnóstico final é Deus, né? Claro. Pois é, então, vocês sabem como são os médicos aqui, né? Eles são um pouco mais frios e são mais diretos. Então, no passar desses anos, eu escutei muitas
não verdades, mas que para a medicina deles é o que fazia sentido, né? Sim. Então, assim, de primeiro momento, foi uma surpresa eu sobreviver a uma lesão grave, hepática, com uma hemorragia que eu perdi muito sangue, né? Precisei sobreviver a uma parada cardíaca aberta. Então, para ele já foi, assim, algo muito, né? Então, ele falou assim, olha, eu não achava nem que você iria sobreviver, mas você sobreviveu. E aí, depois disso, ele falou, olha, você talvez não vai andar. Se andar, não vai, provavelmente vai mancar. Talvez não vai ter sensibilidade num pé, não vai correr, não vai de repente precisar usar muleta, por mais anos. Enfim, foram vários diagnósticos e que eu fui vencendo um por um. Quer dizer, né, Deus estava comigo e me capacitou para poder vencer. Mas, assim, os diagnósticos não foram fáceis, né? E no meio disso tudo eu tive uma infecção generalizada. Meu Deus. Então, assim, me levou para um quadro de mais uma vez... Você é um milagre, né? Você é um milagre, na verdade. De mais uma vez os médicos falarem, ok, agora não vai, agora não dá. Sobreviveu, mas agora uma bactéria resistente, uma fraqueza, meu corpo eu não conseguia me alimentar. Hoje eu peso 46 quilos, né? Lá eu cheguei a pesar 26, ou seja, 20 quilos abaixo, puro osso, né? Então eu não tinha, meu corpo não era forte, eu já tinha passado por muita intervenção, fora das cirurgias ortopédicas, usei oxigênio, né? Dreno para cuidar dessa parte, então foram estende no intestino, foram vários procedimentos, então eu estava extremamente fraca e aí o médico, mais uma vez, fala, agora não, né? Que aí é quando eu preciso fazer essa tradução para os meus pais, que eles... Porque até então tinha um intérprete, mas um dia eu precisei. Sim, meu Deus. Sim. Quem é a Stephanie hoje? Pois é. Hoje, eu até brinco que nem parece que eu tenho a idade que eu tenho, porque quando você passa algo assim na sua vida... que não foi só físico, porque talvez muitas pessoas se chocam com a história, né? Mas o físico não é nada comparado, a mente e o espiritual. Não foi fácil essa caminhada, aquilo, fui crescendo, me arrastando no chão, literalmente, sangrando no coração, né? Fui aprendendo, tive meus momentos de revolta com Deus, tive meu momento de fazer as pazes. E isso foi me levando para uma maturidade que não é da minha idade, né? E hoje eu sou uma pessoa completamente mais conectada com Deus, entendendo o propósito que Ele me deu, né? E de valorizar cada vez mais a vida, né? Antes eu achava assim, nossa, eu vivo o extraordinário, porque, né? Ai, circo, parece filme. Né, essas histórias, né, aí o pessoal brinca, né, ainda encontrei meu marido, então amor de circo, tem tudo isso, né, e hoje eu vivo uma vida ordinária, mas fazendo dela extraordinária, sabe, valorizando cada situação, uma pessoa que eu sou sensível ao próximo, ao que ele está passando, ao que ele precisa de escutar, né, do meu tempo, de entendê-lo, de agradecer cada momento por um simples banho, sabe, que cai, pela comida que está na mesa. Então, assim, eu sou uma pessoa grata e aproveito muito mais. Como é que você lidar com essa sua cicatriz? Olha, eu sou sincera, né? Lá aos 19 anos, que foi a idade que eu tinha no momento do acidente, aquilo me frustrou muito, né? Essa cicatriz me machucou, me doeu muito e até eu falei pra minha mãe, joga todos os biquínis fora. Os croppeds, né, assim, essas coisas, essas roupas que deixavam a barriga, né, crescer. Eu nunca mais vou botar minha barriga pra fora. Eu fiquei muito relutante. E aí vinha assistente do hospital conversar comigo, vinha os voluntários que vão ali no hospital, que é um trabalho muito lindo, né, padre, pastor, né, todo mundo ia ali pra dar uma palavra, pra dar uma força. E eu não aceitava. E eu falava assim, se um dia eu puder, eu vou pagar para fazer uma cirurgia, eu quero tirar. O tempo foi passando e eu fui amadurecendo, me curando, aceitando, e eu entendi
E hoje, né, eu consigo olhar para essa cicatriz e falar, meu Deus, ela é a coisa mais linda. E ver o seu milagre. Meu milagre, porque se eu conto essa história para você e eu falo assim, eu tenho uma prova, tá aqui. Sim. Essa aqui é a marca que Deus foi lá e me deixou. Você tá falando, me lembrei, eu tenho uma cicatriz aqui no meu pescoço, Sim. que esse aqui foi um acidente também, que por 1 milímetro. Nossa. E ela tá aqui. Não tiro não por tiro. nada, porque aqui é o meu milagre. Esse é o milagre. Então, eu lhe perguntei justamente por isso. Eu olho para essa cicatriz e hoje eu vejo beleza, sabe? Eu consigo não só aceitar, mas olhar ela com amor, Sim. né? Então eu falo assim que ela aqui é o meu milagre, é a prova. E assim, para também surpreender todos, né? Uma cicatriz na barriga é uma área muito assim difícil de cicatrização. Sim. Normalmente fica uma cicatriz mais um pouco maior e tudo. E assim, a minha cicatrização é assim surreal. É uma cicatriz linda, vamos dizer assim, sim, literalmente, porque é fina, sabe? É sutil, tá ali presente, mas não ficou, sabe? É grande, é diferente. Você vê o cuidado ali. E mais do que nunca, quando a gente fala de cicatrizes, isso da autoestima, da gente que se preocupa, quando a gente consegue se amar por dentro, que é a nossa verdadeira beleza, a sua essência não também, tem nada por fora que vai fazer a gente assim, se sentir mal, porque algo dentro de você, uma luz tão grande, faz você se amar, né? Então é o ponto que também me levou com essa história, né? Stephanie, um passarinho me contou que você está escrevendo um livro, é verdade? Sim. Eu poderia estar mencionando aqui Pode, ou não? sim. E que bom. Conta um pouquinho pra gente. Quando aconteceu isso, lá atrás, apesar de super imatura, eu tinha uma vontade no meu coração de escrever. Mas eu sabia que já era um recado de Deus, só que ele estava ali em semente. Eu, desde pequena, sempre gostei de escrever, era muito boa em redação, né? Na escola eu ganhava, né, as competições de escrita. E aí, estava ali no meu coração. Mas assim, faltava muita coisa para viver, né? Eu acho que era mais assim uma ansiedade, nossa, de como eu vou estar daqui a 10 anos. Porque quem tá ali fica assim, como será a minha vida daqui a 10 anos? O que será que tiver acontecido? Será que eu vou estar bem? Vou estar andando? Né? Muitas perguntas. Eu falei, eu vou escrever um livro. Foi passando os anos e eu fui passando muita coisa, né? E essa vontade continuou ali. Eu falei, um dia eu vou escrever. Só que eu sabia que eu queria estar bem. E assim, um acidente a gente não se recupera rápido. E muito menos a nossa mente, o nosso espiritual, a gente não consegue entender. É todo um tempo, um processo. Né? Né? É bom você estar falando isso para as pessoas que viveram isso, passaram por acidentes tão graves quanto você. Então é importante você falar isso hoje, como você lidar com isso após o acidente. Não foi rápido, foi um caminho longo, que vale muito a pena. Mas eu sabia que para escrever eu precisava andar, né? Então tem aquela fala, né? Quando você está no deserto, você não para, você segue. Então fui passando o deserto, né? Vivendo cada experiência, até que chegou um dia que eu me senti, né? Que foi assim, no começo desse ano, que eu falei, não, esse ano chegou esse momento. E eu senti que Deus estava me cobrando também. Porque eu contava para muita gente, vou escrever um livro, e as pessoas falavam, mas quando, né? E também sentia Deus me cobrando, sabe? Você não vai poder falar isso eternamente. E aí eu resolvi escrever. E aí quando eu falo do livro, eu gosto de dizer uma coisa. Quando um autor escreve, você já escreveu o livro, você vai me entender. A gente, quando está ali escrevendo aquelas palavras, a primeira pessoa que recebe é a gente. Sim. Aquelas palavras nos refletem, né? Então, primeiramente, é uma cura, um pouco mais do que eu obviamente, já passei. É para chegar em outros corações. Se chegar em 1, 2, eu estou muito feliz, porque isso aqui eu quero deixar para os meus filhos, para os meus familiares, eu quero lembrar, porque tem pessoas que falam, você gostaria de esquecer? Não tem por que esquecer. Você falou que sobre o deserto, passar pelo deserto. Com certeza você passou pelo deserto, né? E no deserto, né, a gente amadurece, a gente fica mais próximo de Deus. Isso. Então, ao passar por esse deserto, quando você estava no deserto, qual foi sua proximidade com Deus? Como eu falei, né, foi entre revoltas, né, e ele, toda vez que eu o questionava, eu nunca fiquei sem resposta de Deus, nunca. Hoje eu posso fazer uma pergunta que tenho certeza que eu vou receber a resposta dele. Então, a cada revolta, ele passava-se dias, meses, porque a gente sabe que não é tão rápido, né?
ele me dava a resposta daquilo. Então, uma vez eu questionei, pai, por que isso aconteceu comigo tão nova? Eu entendo que eu teria que passar, eu não estou negando isso. Mas por que comigo com 19? Eu tinha muita coisa para viver, eu tinha muito sonho ainda na minha cabeça. Então, eu tinha uma revolta e eu questionava, até que eu entendi, como resposta dele, que eu não tinha nem por que reclamar. Nádia, é uma profissão tão difícil, com tantos talentos, tantos jovens que têm sonhos e não conseguem realizar. São difíceis. E eu consegui superar tudo. Aos 17 anos eu saí do meu país, contrato de trabalho, formada, ganhando bem, vivendo o meu sonho, tendo experiências incríveis, conheci meu marido, vivi o sonho além, tive outra oportunidade, né? Fiz coisas diferentes. Sim. E aí veio o acidente. Ou seja, eu vivi o sonho. Pessoas de 30 vezes não vivem. Sim. Então, que injusto era eu me revoltar com ele e no final ele me deixou. E aí depois tinha a revolta da dor também. Por que eu tenho que sentir dor? Né? Até que eu entendo. A dor é vida. Você não queria ter dor? Sim. Então você não ia estar aqui. Então, todas essas revoltas foram me trazendo respostas e me aproximando, confiando e entendendo que ele fez foi para o melhor. Que tudo isso que aconteceu teve um motivo, para uma nova Stephanie. Sim. Sabe? Para chegar num nível acima. Tem uma frase que eu ouvi de alguém, não me lembro onde foi, de algum livro que eu li, que para você subir ao trono, você tem que ter uma história, né? Sim. Então você tem a sua história para contar, né? Você tem o seu milagre para compartilhar. E quantas vidas, através da sua vida, podem ser tocadas? Você pode ser usada. Você é usada, na verdade, pelo Senhor, por Deus, para estar salvando vidas, né? É exatamente isso, né? E o incrível é, por um tempo eu não sou de falar, né? Eu tô começando a falar agora. Porque eu também sinto que tá me levando para isso. Primeiro a gente começa, não, né? É um local inconfortável, mas eu entendo que Deus quer me levar. E, no entanto, a própria entrevista do Fantástico, que foi esse ano, né? Depois de 10 anos, porque desde então eu não tinha falado, eu gostaria de estar exatamente como eu tô hoje, né? Ter vencido, né? Ou ter aceitado, me curado, para poder passar, né? Não... Mas hoje você está Hoje eu tô. Hoje você está 100% bem para falar do assunto. Exatamente. Falando, então, né? eu gostaria de ter chego nesse ponto e eu cheguei. E logo depois dessa matéria, inclusive, eu tive várias mensagens, né, de pessoas que assistiram e dividiram suas histórias comigo e falando que tinha sido, assim, muito importante para elas ver. Inclusive, uma menina que, assim, eu fiquei, assim, até um pouco chocada com a história. Ela tinha 19 anos, ela teve um acidente de moto. Ela teve quase as mesmas fraturas que eu. Lesão no fígado, ficou internada, não sei quantos dias, ficou sem andar. E ela foi, quando ela viu aquela matéria, ela falou, meu Deus, é possível. E eu falei assim, eu conversei com ela, eu falei assim, eu estava exatamente assim 10 anos, eu estava procurando histórias para que eu pudesse me inspirar. Porque eu queria ver quem tinha sobrevivido, quem tinha superado, porque eu não sabia como ia ser meu futuro. Então eu tô te falando, você daqui a pouco vai estar aqui há 10 anos bem, sabe? Então eu recebi essas mensagens e me deu um acalento, ou seja, né, eu tô fazendo a diferença. Você teve que passar por processo de terapia, esse período desse DDT. Sim. Stephanie, fique à vontade se você não quiser responder. Hoje você tem alguma sequela com relação a esse acidente? Fique à vontade. Sim, claro. Eu tenho sequelas, tá? E elas não são visíveis, né? Assim, quem me olha, perfeita, sou perfeita, né? Assim, mas eu tenho sequelas, né? Primeiramente, dor crônica, né? Eu tenho muita dor. Hoje está mais tranquilo, porque suplementação, exercício específico, tem todo um cuidado. Mas eu tenho dores de coluna pesadas, né? Eu descobri recentemente, eu diria uns 2 anos atrás, um problema sério arterial, né? No momento do acidente foi algo que eu não sabia, mas esse meu pé esquerdo, a perna, né? Eu tive uma trombose, eu só fiquei sabendo literalmente 2 anos atrás. Sobrevivi também, né? No tanto que eu nem sabia. E meu pé ele começou a ficar ficou preto, vermelho, sabe? Assim, e eu não mexo os dedos do pé, então também é uma das sequelas, eu não tenho esse movimento. E aí eu fui checar e descobri uma doença arterial, ou seja, a circulação não é boa, né? Tem uma obstrução também ali, que futuramente talvez eu precise de um stent. Também não sei se precisarei, né? Então, tenho essa e tenho mais uma sequela
que é complicada de falar, mas que também não é visível, porém ela tá aqui. Só que eu tenho uma frase. Eu olho para elas, né, sequelas, eu dou a mão e eu caminho. A gente tá junto. E eu não quero pensar nelas. Eu não preciso delas. Assim, eu vivo. Eu não quero recordar e dar atenção para isso, sabe? Então, eu só vou, caminho. Assim que eu acredito que eu superei tudo que qualquer médico poderia imaginar. Então, isso já é uma vitória gigantesca. Nós cremos no Deus que a gente serve, Exatamente. Né? E Deus pode todas as coisas, eu creio. Stephanie, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que vão estar te ouvindo, sabe? Essa menina linda, cheia de força, sabe? O que você passa para as pessoas que precisam ouvir uma mensagem dessa, que, conforme eu falei antes, estão num leito de um hospital, ou aquele que está também, já passou por este momento e não consegue recuperar, né? Eu digo até psicologicamente falando. O que você deixa para... Olha, eu digo, ontem até a gente conversando, eu mencionei, né? A dor significa vida. Sim. Quando eu falo essa frase, eu não estou falando só de dor física. Tem as dores emocionais, tem muitas dores aí, né? E a gente não tem como nem comparar. Mas a dor significa vida. Se você, um dia, se eu te toco e você não sente o meu toque, você não está aqui. Sim. Então, uma vida sem dores não é vida. A vida, ela existe porque tem uma dor. Seja qual for. Sim. Então, assim, pode estar passando o que for, qualquer batalha, que pode ser dura, né? Qualquer dor vai passar. Você vai sair disso muito mais forte. Vai te levar para um caminho muito melhor. Um caminho de conexão com Deus, um caminho de entendimento, de confiar, de aprender, de ser mais sensível e ser grato. Grato, porque muitas vezes nós reclamamos tão pouco, né, Steph? Vendo a sua história aqui, eu gosto muito da palavra gratidão, gosto muito de falar sobre gratidão, né? A gente tem que agradecer por tudo, né? Mas a gente acorda pelo ar que respira, você acordou com vida, sabe? Quantas pessoas lutando pela vida, você foi uma, você lutou pela vida e você teve o milagre do Senhor por estar aqui hoje compartilhando. Então vamos agradecer mais e pararmos de murmurarmos muito. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, sim, mas a gente murmura, então a gente tem que olhar para isso e falar assim, Senhor, obrigada. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada por estar e olhar as coisas boas. Em vez da gente olhar para os nossos defeitos, sequelas, olhar as coisas boas. Então eu olho e falo, eu ando, eu cozinho, sabe? Eu tô aqui, eu tô em pé. Então eu olho tudo que é bom. E entendo que aquele tempo que foi muito doloroso e assim, não tenho nem palavras, só quem vive ali, cada um tem as suas lutas, ele passou. Então, assim, vai passar. Deus tem um plano perfeito. Ele vai agora, novo. A palavra de Deus diz assim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse passado seu é para você testemunhar o milagre de Deus. Você não vai ficar levando isso para você como uma coisa negativa, de jeito nenhum. Nenhuma tempestade é eterna. Não, o sol vem. Nenhum. E vem que brilha mais ainda, que a gente valoriza ele. Exatamente, pode ver isso aqui, tá aqui na minha frente, você, sabe? Pessoal, vou estar colocando o @, da Stephanie aqui. Vão lá no Instagram dela, passa a segui-la, porque ela tem histórias lindas para contar. E logo, logo, ela estará lançando o seu livro. Não é isso, Stephanie? Isso mesmo. E, Stephanie, muito obrigada por estar compartilhando essa história tão linda, tão inspiradora, que eu tenho certeza que irá tocar muitos corações, da mesma forma que tocou o meu. Que Deus continue te abençoando, te dando força. E eu tenho certeza que o melhor dele ainda está por vir na sua vida, tá? Somente busque e continue com essa fé inabalável, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por assistir o segundo episódio do Pod Schwab Vem Transformar. Esperamos que essa história tenha te inspirado tanto quanto a mim. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com quem também precisa ouvir essa mensagem e seguir o Pod Schwab para não perder os próximos episódios. Nos vemos em breve com mais história de transformação e fé. Fiquem com Deus e até a próxima.